Esse início de trabalho, meus agradecimentos assim à equipe. Eu também fico muito grato de estar trabalhando e o trabalho vai possibilitando que a pessoa vai mantendo-se. Então a pessoa que trabalha, ela tem sempre uma ocupação. Precisa de lembrar assim que precisamos de sempre ter o trabalho, porque aquelas pessoas que sempre necessitou do trabalho para sobrevivência, elas também envelhecem melhor. Aquelas que tiveram sempre uma folga, então também apresenta sempre uma desarmonia no seu corpo. E o nosso programa, ele é uma aula. A pessoa tem que lembrar assim, quando ela vai assistir uma aula, ela tem que dedicar um tempo para assistir aquela aula. Esse é o trabalho que a pessoa precisa de lembrar. São informações, são instruções, são advertências. Então, nós vamos iniciar nossa aula. E o nosso programa é o Caminho do Paraíso. E o nosso tema é: a abstinência sexual pode beneficiar espiritualmente? A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Essa resposta a gente sabe assim que não beneficia, porque existe o equilíbrio. Se tivesse necessidade de abster-se, então o Criador não tinha possibilitado a condição, assim como todas as coisas. Se não necessita, não tem. A abstinência sexual, um controle com dignidade, um controle é bem importante. Mas a castidade não é abster-se sexualmente, a castidade é pureza de pensamento. Tanto faz o pensamento da vida como pensamentos de trabalho, pensamentos industriais. A castidade é pureza de pensamento. A abstinência sexual poderia enquadrar-se numa disciplina com moral interior, com aquele valor. Então a pessoa é disciplinada. E nós sabemos também que em todas as coisas na vida, quando tem excesso, prejudica. Então também o excesso da prática sexual também prejudica. É isso que nós precisamos de entender. E o ato sexual não é para procriar, não é para trazer filhos. Essa informação há milênios que já vem sendo transmitida: crescei e multiplicai-vos. Precisaríamos de entender o princípio dessa informação. Porque anteriormente, há milênios, as mulheres tinham a intuição mais aflorada. Então o que acontecia? Elas falavam para os maridos, falavam para os filhos, para os irmãos, do caminho que eles precisavam de seguir. E quando vinham informações que não estavam de acordo, elas então orientavam que aquelas informações não são de acordo. Aí então inventaram: crescei e multiplicai-vos. Então colocaram isso nos ensinos. Mas nós sabemos assim que quando uma mãe tem filhos, ou tem um filho, aquele filho dá muito trabalho. É verdade, é só observar assim, quem não tem, observar assim aqueles conhecidos que tiveram. A criança acorda à noite, a mulher não entende nada de saúde da criança, o marido entende menos. Então, para trazer filhos, para procriar, teria que ter essa base, teria que ter esse entendimento. E a gente vai observando assim que aqueles que criam animais, eles foram estudando e foram contratando profissionais que fizeram um estudo da maneira que cuida melhor daqueles animais. Então, aquele criador quer ter muitos animais porque ele sobrevive de quando ele vende esses animais. Por isso, ele contrata pessoas que entendem de alimentos, que sabem o período certo que precisa de realizar com aqueles animais. Mas o ser humano, ele não faz nenhum trabalho para melhorar a constituição dos filhos, para melhorar a capacidade de entendimento dos filhos. É isso que nós precisaríamos de entender. A pessoa faz uma relação assim, de bens financeiros, do bairro que ela mora, julgando que agora ela tem os bens financeiros, ela tem um bairro bom, que ela acha que aquele bairro é bom, então
ela acha que isso é evoluir. Não é evoluir. Se fosse evolução, na velhice as pessoas ficariam sadias, sábias e felizes. Evoluir seria assim, porque aquela criancinha que chegou na Terra, ela vem com uma satisfação, com uma alegria, ela dá alegria para aqueles irmãos mais velhos que se tem, ela dá alegria para aqueles que conhecem aquele casal. Depois, na velhice, a pessoa fica sem saúde. Então, evoluir é um processo diferente. É melhorar onde a pessoa se encontra, melhorar a qualidade do rio que passa por aquela localidade. É isso que é evoluir. Se nós sujamos a localidade que nós moramos, sujamos o rio que passa pela nossa cidade, então não estamos evoluindo. A geração do meu pai sujou um pouco, a minha sujou mais, as gerações seguintes vêm sujando mais. Então, evolução é diferente. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Essa resposta é não, porque nós necessitamos do ar puro, nós necessitamos de esvaziar a bexiga, nós necessitamos de beber água, necessitamos de esvaziar o intestino. Então a nossa parte sexual é o mesmo procedimento. Então, aquela condição bem importante assim. Se usa com ponderação, a pessoa fica equilibrada durante a vida. Se não usa, a pessoa também desequilibra. E se usa com excesso, também desequilibra. A pureza é com os pensamentos da pessoa. Então, é bem comum assim, 3 ou 4 reunidos, e tem uma pessoa que tem facilidade de falar qualquer coisa. Então, eles falam assim, que mente poluída que essa pessoa tem. Quer dizer, o jeito que a pessoa verbaliza é o jeito que ela pensa com ela também, longe daqueles que ela se encontra, que ela teve que ouvir, que a mente dela é poluída. Quer dizer assim, os pensamentos que essa pessoa tem não são pensamentos puros. Falta nobreza. Então, o sexo é assim. Precisamos de ter a nobreza, precisamos de ter o pensamento. As orientações, as informações que nos transmitiram não estão corretas, porque se estivesse correta, as gerações que vêm estariam melhores. É isso que nós precisamos de entender. E um exemplo bem simples assim da geração melhor é o filho, ele tem que ser acordado pelo adulto. Quer dizer assim, se esse filho estivesse evoluindo dentro dele, estaria com aquela prontidão. Que é bem interessante, porque quando o filho interessa por algo que vai ser realizado no dia seguinte, que ele vai ser beneficiado e que ele está gostando daquilo que vai acontecer, não precisa de chamá-lo. Ele levanta por ele mesmo, ele acorda antes. E muitas vezes ele acorda bem mais cedo, procura os adultos e o adulto fala que ele pode voltar a dormir porque ainda tem muito tempo. O interesse. É isso que nós precisamos de entender, ter interesse para melhorarmos. A referência que nós temos para melhorarmos é um ensino que foi trazido já há 3.500 anos aproximadamente, os 10 mandamentos. Então aquela condição bem importante assim, que todos nós só sabemos a primeira parte, que é do filho respeitar o pai, respeitar a mãe, né? Então o 4º mandamento é essa condição assim de respeitar os pais. Mas tem a parte que não está escrita, que é facilitar a vida do filho. Quer dizer que para esse filho respeitar um pai, respeitar uma mãe, esse pai, essa mãe tem que estar fazendo um trabalho para facilitar a vida do filho. Essa maneira é a maneira de evoluirmos. Então a castidade é a pureza nos pensamentos, é a pureza nos nossos sentimentos. O controle sexual é uma educação, é uma nobreza, é um controle que a pessoa precisa de desenvolver. Então, faltou, tem o desequilíbrio. Passou, tem o desequilíbrio.
porque nós sabemos assim que todas as coisas precisam de ter o meio termo. O sexo não é para trazer filhos, não é para procriar, é o prazer. Então, se falta a consideração daquele casal, há uma degradação. Fica bem fácil assim da gente observar. Ele para de considerá-la, ela para de considerá-lo. Não estão evoluindo. Então, um mutualismo, aquela condição bem importante assim, da satisfação. Faltou a satisfação, faltou a alegria. E é bem importante assim, quando a gente vê um animal que está bem com aquele dono, com aquela dona, muitas vezes eles tiram uma foto e mostram. O animal está sorrindo. A expressão do animal está feliz. Então, nós também tínhamos que ter uma vida assim, de nós, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso relacionamento, de nos tornarmos felizes. Aquela condição assim, se não está feliz, tem uma desarmonia dentro. Por isso que a pessoa adoece. Faltou o equilíbrio, aquela necessidade de perceber como a parte interna está funcionando, falta essa sensibilidade para perceber. E é bem interessante assim, porque tem determinado tipo de doença, é porque a pessoa está sem alegria. Ou às vezes é por ela mesma, porque tem essa condição assim, né, que nós sabemos que tem uma expressão popular que fala assim que aquela pessoa, ela tira a harmonia em todo lugar que ela vai. Tem pessoas que têm essa condição assim, de tirar a harmonia. Então a vibração dessa pessoa seria assim uma oitava abaixo, mas está errado, porque na consequência, a consequência para esse é a falta da saúde. E outros, ele mesmo fica sem alegria, mas ele viu antes aquilo que o deixava sem alegria. Então o que acontece? Ele continuou naquela casa, naquela moradia, ele ficou prejudicado e depois ele passa a ser um atrapalho, porque agora ele precisa de outras pessoas para ajudá-lo. Quer dizer assim, a liberdade. É isso que nós precisamos de entender, a minha liberdade. Então, se eu vivo num ambiente que não me traz harmonia, eu não posso continuar naquele ambiente, eu não posso continuar com aquele relacionamento. O valor. Então, aquela condição bem importante assim, os iguais se atraem. Então, se a pessoa tem propósito de vida, maneira de viver com nobreza, e ela se encontra num lugar que não tem nobreza, ela tem que ir embora. E é bem importante, a pessoa tem que lembrar assim, que o mais importante para ela é o primeiro mandamento. Depois é a própria pessoa. Então, quando a pessoa coloca o primeiro mandamento, a gente lembra assim da coragem daquela pessoa de mudar de localidade, de mudar de país, de atravessar o oceano, para procurar uma maneira melhor de sobreviver. E essa condição, nós sabemos assim que todos nós temos no sangue, porque o pai veio de uma outra região, a mãe veio de uma outra região, ou o próprio veio, ou os avós vieram de outras regiões. Então nós tínhamos que ter essa naturalidade na nossa vida, essa coisa boa, essa coisa assim que nos engrandece. Então todo relacionamento tem que ser assim, considerar o outro. Se o outro não nos considera, nós temos que ter outro destino, não tem importância. Mas o sexo é para prazer, é para satisfação, e o controle tem que ser com uma ponderação. A abstinência, a pureza, está relacionado com os pensamentos, não é com o ato sexual, é com os pensamentos, o jeito que nós pensamos. É nesses pensamentos é que nós temos que ter a castidade, porque entender as palavras através das gerações foi substituindo palavras, e a gente vê hoje a palavra que foi muito substituída, a palavra humilde. Então se vai falar de uma pessoa que tem uma profissão bem simples naquela empresa, fala que ele é humilde.
Outro que mora lá naquele bairro distante fala que ele é humilde. Não, humildade é aquela condição bem importante que quando a pessoa precisa de receber um auxílio, ela fecha a porta do seu quarto. Então quer dizer assim, na simplicidade, na humildade, e que também anteriormente a gente ouvia quando referia a uma mocinha que ela fazia suas vestes, falava como ela estava simples. Então a simplicidade está junto com a beleza. Não é o bairro que a pessoa mora, não é a falta do recurso da pessoa. É isso que a pessoa precisa de entender. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? O benefício da abstinência sexual está com a ponderação, está com a pureza dos pensamentos e a maneira de respeitar aquele outro, de ponderar. E essa ponderação a pessoa precisa de lembrar que existe para todas as coisas, até no alimento, porque uma pessoa pode gostar muito daquele tipo de alimento, ela alimenta mais, depois ela não quer. Isso fica bem fácil assim numa família pequena que fez uma torta grande. Aquela torta estava muito boa, mas aquela família pequena não aguentou comer toda aquela torta aquele dia, no outro dia também não. Aquela torta fica. Quer dizer assim, excedeu. Então o sexo é a mesma coisa, não podemos exceder. Então a ponderação com o uso é isso que é importante. Então o benefício que ele nos traz é o prazer. E esse prazer tem que ser mútuo. Isso é bem simples assim. Se tem o mutualismo, então tem a satisfação. No relacionamento tem que lembrar sempre do primeiro mandamento. Porque se falta consideração, na sequência um vai adoecer. Adoeceu, perde a consideração. Porque nós somos importantes na vida se nós não incomodamos o nosso semelhante. Aí sim, aí nós nos tornamos importantes. Mas quando falta a saúde, nós necessitamos de auxílios. Aí então nós passamos a incomodar. Então, a parte da procriação é depois. Então, aquela mulher teria que entender de alimentos, teria de entender do processo de como cuidar daquela criança. Não é um procedimento mecânico. Nós sabemos assim que tem crianças pequenas que não querem aquele tipo de alimento. O que está acontecendo com aquela criança? Porque normalmente todas as crianças acordam à noite, porque os pais falam no outro dia que estão como se fossem tontos, porque teve que acordar muitas vezes para auxiliar aquela criança. Não sabem como cuidar da criança, como é que pode ter filhos? Então tem outra coisa bem interessante assim que vem acontecendo, é que muitas mulheres querem ter filhos para segurar o marido. Então não faz questão da qualidade daquele reprodutor, qualquer reprodutor. Depois tem as consequências, porque a gente conhece mulheres que têm filhos de 50 anos, que muitas vezes fica atrás desses filhos. Entra naquela condição de serva para auxiliar esses filhos, porque não formou esses filhos conforme precisariam de possibilitar que eles emancipassem. Então o que acontece? Fica a vida inteira atrás daqueles filhos. Não teve outra utilidade na vida. A vida nossa é de criar experiências aqui na matéria grosseira, numa forma que pudéssemos melhorar, para que pudéssemos voltar para a pátria do espírito mais qualificado. É isso que cada um precisa de entender. Para trazer qualquer filho, os animais não trazem qualquer filho. É só observar uma cadela quando está no cio, mas no interior assim, a gente vê assim que às vezes tem 20 cachorros atrás dela. Ela seleciona. É isso que a pessoa precisa de entender. Quando tem os animais que são criados soltos, tem a disputa do reprodutor. Então, se pegarmos um filme assim, nós vamos confirmando
filmes de mais de 30 anos sobre os animais que são criados soltos, a qualidade daqueles animais mantém-se, porque fazem a seleção do reprodutor. Agora, se nós nos encontramos numa condição de a terra mais poluída, os oceanos poluídos, os rios poluídos, os muros das moradias mais altos, então o que acontece? Acontece bem simples assim. Cada vez que vem nova geração, vem pior, porque o casal não fez nenhum trabalho de trazer filhos ligados à luz e aceitaram qualquer pessoa nos seus relacionamentos, no seu convívio. Então, mesmo o casal apresentando dignidade, uma idoneidade, uma seriedade, mas com os relacionamentos que eles arrumaram, então possibilitaram a influência desses relacionamentos naqueles filhos que eles trouxeram. Então o que acontece? Os filhos vêm com a qualidade daqueles que eles tinham amizade. Então aquela condição bem simples assim, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Essa pergunta tem que ser respondida com um não. Não beneficia, porque a pessoa está tolhendo uma necessidade que o corpo apresenta na fase de amadurecido. Se a pessoa descuida durante a sua vida, então ela não usa e pode usar em excesso e ela também vai ficar prejudicada. Então o prazer que o sexo possibilita, então a pessoa tem que lembrar assim, que é para uma evolução interna, de uma satisfação, aquele prazer que nos possibilita. A procriação é um posterior. Então, aquela condição que muitos acham assim, que não praticando sexo, vai ter uma evolução. Não vai ter uma evolução, vai ter uma desarmonia. E vai ter uma consequência para aquele que é o companheiro, para aquele que é a companheira, vai ter consequência, porque falta harmonia no relacionamento. A elevação é um procedimento normal. Então, as partes que um corpo humano tem, a pessoa precisa de lembrar de todas as partes, da necessidade da água, do ar puro, da necessidade de esvaziar a bexiga, de esvaziar o intestino. E a gente vai observando assim da necessidade do movimento. É só observar assim a criança. Se ela pode, muitas vezes elas correm de um ambiente para outro, corre, depois param. Quer dizer que nós temos necessidade de ter um movimento com o corpo. E isso fica bem fácil assim da gente entender, porque hoje muitos não têm um movimento que anteriormente, na época dos seus pais, tinham. Então o que acontece? A pessoa procura fazer movimentos, mas precisa de lembrar assim, que todo movimento que é feito, a pessoa precisa de procurar sentir aquelas partes do corpo. E nós temos uma coisa bem importante assim, muitas vezes nós não percebemos o nosso corpo. Então quando a pessoa vai levantar daquele local que ela se encontra, ela não sente as pernas. Ou muitas vezes, quando ela percebe, ela já está com dor no corpo. Não percebeu o procedimento que veio ocasionando a dor, não percebeu o procedimento do adormecimento das pernas. Então, quando um adulto tem uma criança, aquela criança machuca no tombo que ela tomou, ou outro tipo qualquer, o adulto pega aquela criança, o jeito que o adulto pega aquela criança, possibilita que aquela criança acalma novamente, e aquele machucado, a criança para de reclamar. O esfolar está na pele, isso é verdadeiro. Mas a criança fala que não está doendo. Quer dizer assim, o adulto tem uma energia que quando ele precisa, ele usa dessa energia. Essa mesma energia, o adulto teria que estar usando para ele mesmo, para ir percebendo como ele se encontra. E a maneira que ele precisa de ir vendo o alinhamento das necessidades que o corpo vai apresentando. É isso que nós precisaríamos de entender. O corpo tem as necessidades, então essas necessidades, como nós usamos
para resolver essas necessidades. Então o sexo é uma necessidade, usando com ponderação, usando com consideração. É isso que cada um precisa de entender. Então esses valores, faltou esses valores, entrou a degradação. Então naquele casamento não tem harmonia, não tem significação manterem-se unidos. Então essa condição assim do respeito mútuo, isso que nós precisamos de entender. Então o nosso alvo tem que ser um alvo elevado. O alvo elevado quer dizer assim, aquele propósito que nós temos na matéria grosseira, daquele trabalho, daquela maneira de pensarmos, esse mesmo propósito tem que ser que dá substância na matéria fina, que é a fase seguinte quando nós viermos a largar o nosso corpo de matéria grosseira. Depois nós vamos para o espiritual. Então a continuação do propósito, é isso que nós precisamos de ter na vida, porque em média 80 anos não é uma referência de uma existência. Se a pessoa observa, até os 20 anos, de uma maneira geral, ela nem trabalhou ainda, ela nem teve os movimentos, e muitas vezes ela nem percebeu o seu corpo de matéria grosseira. Porque é só observar assim, o jovem senta em qualquer lugar, nem percebe que está fazendo mal para o seu corpo, fica exposto com ventos no peito, com ventos nas costas, nem percebe que está entrando friagem para dentro do seu corpo. Depois dos 20 aos 50 ou mais, a pessoa está trabalhando. Então ela tem aquelas responsabilidades e que muitas vezes ela não tem como pensar. Tem fase da vida que é assim. Então o que acontece? Então a ponderação a vida toda com o nosso propósito, de maneiras que o nosso propósito ele tem uma continuação na matéria fina e uma continuação até o espiritual. Aquela referência bem importante assim, que Jesus fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é as informações. Porque aqui na matéria grosseira nós temos um limite para receber dessas informações. Depois, na matéria fina, nós continuaremos a receber dessas informações. Mas aí nós tínhamos que viver de uma tal maneira que as bênçãos do Criador nos atingissem frequentemente. Para que nós sejamos atingidos pelas bênçãos do Criador frequentemente, então nós temos que ter a castidade, que é a pureza dos pensamentos. Tanto faz o pensamento sobre outros, como faz o pensamento industrial. Então, a ponderação a vida toda, a disciplina. Então nós podemos enquadrar a parte do sexo como uma disciplina. Então, nos tornarmos disciplinados. É isso que a pessoa precisa de entender. Quando tem o tolhimento, a pessoa fica prejudicada. Quando muitos acham assim que não praticando sexo vai ter uma elevação espiritual, não teremos. Porque o tolhimento vai trazer uma desarmonia interna, semelhante à bexiga cheia que precisa de ser esvaziada, semelhante ao estômago vazio que precisa de receber o alimento. Então, não vai ter uma evolução espiritual. Esse engano a pessoa tem que perceber, é isso que cada um tem que entender. Todas as coisas que nós ouvimos, que nós falamos, nós temos que ver se está de acordo para a minha vida. Porque muitas pessoas falam assim, que aquele alimento é muito bom, mas aquele outro muitas vezes não sente bem com aquele tipo de alimento. A composição, os ingredientes. Então a pessoa tem que lembrar assim, é da responsabilidade individual, cada um fazer esforço para ver o procedimento que ele está tendo com ele e o procedimento que ele precisa de ter toda a época da sua existência. Então a continuação da vida, um comportamento é a vida toda que a pessoa precisa de ter. Aquela disciplina é a vida toda. Junto com a disciplina da parte sexual, tem que ter também a disciplina da maneira que a pessoa está vivendo. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa clareza, esse esclarecimento. Estuda o livro Na Luz da Verdade.